Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui para a minha live diária não só discutir, como apresentar ideias a respeito de quem deve decidir a meta da inflação. É um processo que eu acho que é o momento certo para pensar a respeito disso, porque o governo está aí, um ministro da economia que não sabe nada de economia, um presidente do executivo que é analfabeto, não é só economia, não sabe nada. Então, está na hora boa de a gente discutir isso. Eu peguei ontem no jornal algumas frases do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto diz o seguinte: quem decide a meta de inflação é o governo. Seria muito conflituoso se o BC determinasse a própria meta. É verdade, também acho isso. Que seria completamente conflituoso isso, porque a própria pessoa que é responsável pela meta, né, poderia perfeitamente colocar a meta mais fácil, a meta um pouco mais difícil. Quando tivesse uma situação ruim, ele melhorava a meta para ele. Isso daria esse conflito todo. Mas também não é o executivo, não é o governo. Quem é o governo? Ele diz o seguinte: o executivo tem direito de definir a meta da inflação que achar melhor para o país. Exatamente, eu sou contra isso. Por quê? Porque o executivo no Brasil, ele é eleito pela população, ele é qualquer nível educacional ele pode ter, como o próprio Lula, presidente do executivo, é analfabeto. Dilma é uma analfabeta funcional. E essas pessoas não entendem inflação, quanto mais sobre meta de inflação. Como é que elas podem colocar uma meta de inflação? Ela será dita por outras pessoas que são seus companheiros, seus amigos, que são os companheiros e amigos de Lula. São pessoas totalmente ignorantes. São os amigos do Lula, tá certo? Então, e são puxa-sacos. Lula vai dizer isso e aquilo, eles vão topar e o Lula vai com força pedindo a baixa da taxa de juros ou a alta da taxa de juros, o que lhe for conveniente. Portanto, eu não acho isso. Tá certo? E segundo mais adiante, a terceira frase dele é a seguinte: o presidente da República tem direito de entrar no debate da taxa de juros e isso está acontecendo em vários países. Vamos com calma sobre isso, vamos conversar. Primeiro é o seguinte, eu acho que tem que definir a meta da taxa de inflação é o ministro da Economia. Porque geralmente o ministro da Economia, indicado pelo governo, e geralmente é uma pessoa que tem formação econômica, tem que ter formação econômica. Por acaso, agora está acontecendo isso que não tem. Que é o senhor Haddad, que não tem nenhuma competência econômica para estar dirigindo o Ministério da Economia. Então, eu acho que daqui poderia se partir para se estudar, colocar projetos, definir claramente que o ministro da Economia tem que ser um PhD em Economia. Ou algo excepcional, uma pessoa, um empresário excepcional que seja versado em outra área, seja engenheiro, seja isso e aquilo, mas tenha competência, que saiba, que tenha demonstrado por toda a sua carreira, por toda a sua vida profissional, que ele entende de economia. Do contrário, não pode ser. Só pode ser quem for PhD em economia. Tá certo? Se a gente fizesse isso, esse cara, a Fernanda Haddad, não estaria aí. Muito bem. Definido isso, o ministro da Economia definia a meta para o seu subordinado, que é o presidente do Banco Central. Obviamente, o presidente do Banco Central é um cara que vem da área econômica também. Ele é PhD, geralmente é PhD em economia, embora o Roberto Campos Neto não seja PhD em economia. Mas é um nível alto, um experiente no mercado financeiro, com alta experiência no mercado financeiro. Então eles podem discutir muito bem e colocar a meta que for mais adequada para o país. Tá certo? Eu acho que aí tem sentido.
terceira e última frase do Roberto, eu acho que ele foi infeliz. O presidente da República tem direito de entrar no debate das taxas de juros, isso está acontecendo em vários países. Ora, é uma boa hora você dizer isso, Roberto, porque é o seguinte, quem é o presidente da República? É o Lula. O Lula não entende alguma coisa de meta de inflação, entende alguma coisa de taxa de juros, não entende nada, ele é analfabeto. Então não é o executivo não pode chegar, porque ele é executivo, ele tem que indicar quem é a pessoa que o representa, que é o ministro da Economia. Tá certo? Agora, era bem também que se começasse a pensar em estudar, em colocar isso em proposta, para colocar isso na Constituição, que um presidente da República, para ser presidente da República do país, tinha que ter, no mínimo, o nível universitário de educação. Não podia ser um analfabeto. Não podia ser um analfabeto funcional. Por exemplo, nós estamos vendo aí, assistindo, que o maior exemplo disso é isso. Qual foi o resultado final de a gente aprovar um analfabeto para ser presidente do Brasil, que foi o Lula, e depois a própria Dilma, para colocar como presidente do Brasil, apoiada, aliás, indicada pelo próprio Lula? É o estrago, a desordem que vive o Brasil. Isso aí é o maior exemplo de que analfabeto não pode dirigir o país, não pode ser executivo de um país. Então eu acho que isso deveria constar da Constituição. O presidente, o chefe do executivo no Brasil teria que ser uma pessoa com nível no mínimo universitário. É hora disso. O Brasil está cheio de universidades, está cheio de cursos especiais, está cheio disso e daquilo em termos de educação, e colocando o analfabeto para ser presidente do Brasil. E o pior, 3 vezes, elege esse cara 3 vezes para ser presidente do Brasil. E pior ainda é você perceber que ele foi eleito a primeira vez, foi um desastre, foi eleito a segunda vez, foi um desastre pior, e agora está sendo um desastre pior ainda. Se for para a quarta, ele quebra de vez o Brasil. Não é possível que isso possa acontecer com o país. O que eu estou olhando é que é preciso dar um basta no país. Eu nunca vi um governo ser tão esculhambado diariamente. Qualquer pessoa na internet entra e chama o governo de bandido, o governo de ladrão, o governo de entreguistas, o governo de golpistas, quadrilha. O STF acabou como instituição, porque quem faz a instituição são os homens. E os homens que estão lá dentro são os piores de uma quadrilha de ladrões, como estão dizendo por aí. Então, tudo isso é fruto de quê? Fruto da falta de educação, da falta do nível de educação de quem governou esse país e está governando por quase 20 anos. É isso aí, meus amigos. Então, a minha opinião é esta. Quem pode ser presidente da República tem que ter um nível no mínimo universitário, no nível educacional no mínimo universitário. Para ser ministro da Economia tem que ser PhD em Economia, ou ter um nível profissional, outra, já com nível universitário, mas seja um profissional tão competente, tão participante da vida, que seja óbvio que ele entende de economia. Tá certo? Ok, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.